Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conhecer as estratégias adotadas pelo MPMG em Curvelo para zerar, no começo de 2024, o número de crianças e adolescentes que viviam em acolhimento institucional. Eu recebo aqui no estúdio da TV MP as nossas convidadas, a promotora de justiça em Curvelo, Valéria Fernandes Andrade, e assistente social técnica em acolhimento familiar regionalizado, Renata Pereira de Souza. Agradeço muito a presença de vocês, é um prazer recebê-los. Doutora Valéria, eu começo então a nossa conversa perguntando o que são as unidades de acolhimento institucional. Olá, Cris. Olá, espectadores da TV MP. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. As unidades de acolhimento institucional, eles são equipamentos da proteção especial e são medidas de proteção para crianças e adolescentes que, em razão de uma situação de vulnerabilidade extrema, tiveram que ser temporariamente e de forma excepcional acolhidas para que as suas famílias pudessem ser acompanhadas e elas pudessem retornar ao seu lar ou, caso não possível, fosse encaminhada para adoção. Qual que é o tempo de permanência? O tempo de permanência, seja no acolhimento institucional, seja no acolhimento familiar, ele não deveria exceder a 18 meses, sendo a situação avaliada a cada 3 meses. Mas, infelizmente, por inúmeras circunstâncias, às vezes esse tempo é excedido. Doutora Valéria, como era a realidade do acolhimento institucional em Curvelo em 2021, quando você chegou na cidade? A realidade do acolhimento institucional em Curvelo, ela era extremamente preocupante, diante do número expressivo de crianças e adolescentes acolhidos e também diante do tempo que já perdurava esse acolhimento. Eram mais de 20 crianças e é preciso observar que desde 2009 a lei determina que o acolhimento familiar ele é prioritário. Porque a gente tem que pensar o seguinte: se aquela criança ou adolescente, seja por qual circunstância, teve que ser afastada da sua família, que ela esteja, então, em outra família, enquanto os técnicos trabalham. A institucionalização, ela representa um prejuízo muito grande às crianças e adolescentes. E aí, então, é importante que, de fato, dê cumprimento ao dispositivo legal e o acolhimento familiar passe a ser prioritário ao acolhimento institucional. Para que os espectadores possam nos entender, a criança que é acolhida institucionalmente, ela vai ver ali naquela instituição com cuidadores técnicos responsáveis. A criança em acolhimento familiar, ela está com uma família, com um tratamento singular, prioritário, ela não perde a convivência comunitária, ela tem todo um tratamento especial, enquanto a situação dela é verificada e é trabalhada tanto pelos técnicos quanto pelo Ministério Público, como pelo Poder Judiciário. E qual que é a realidade hoje de Curvelo, de 2021 até hoje? A realidade hoje, ela mudou bruscamente, graças a um trabalho em rede de todos os técnicos envolvidos: CREAS, CRAS, CAPS, Conselho Tutelar, técnicas do acolhimento institucional, técnicas do acolhimento familiar. O Ministério Público capitaneou esse diálogo e com uma boa interlocução com o Poder Judiciário, e a gente, então, começou a encaminhar, seja solucionando a questão daquelas crianças que estavam institucionalizadas há muito tempo, principalmente a questão da primeira infância, encaminhando, seja para adoção, seja o retorno às suas famílias quando possível, e, num segundo momento, a transição para o acolhimento familiar, que já tinha sido implementado na comarca, mas não havia sido efetivado. Então, aqueles adolescentes, por exemplo, que provavelmente, que naquelas circunstâncias, infelizmente, nós não conseguimos que retornassem para suas famílias, nem que fossem encaminhados para adoção, foi feita a transição para o acolhimento familiar. A situação hoje, ela é em Curvelo de 0 crianças acolhidas, mas não é uma situação que é permanente, porque as situações de vulnerabilidade, elas existem todos os dias,
Então, por isso é importante a gente falar da importância do acolhimento familiar, porque caso essa criança ou adolescente tenha que ser afastado de sua família, ela seja encaminhada para uma outra família, enquanto sua família é trabalhada para voltar para o seu convívio, ou então, se for o caso, infelizmente, de não ter como retornar, de ser encaminhada para uma família, para sua família extensa ou para a família substituta por meio da adoção. Renata, você atua como assistente social técnica do Serviço de Acolhimento Familiar Regionalizado. Eu quero saber como é o seu trabalho. O serviço ele foi implementado em 2021, início de 2021, porém a gente começou, né, a receber demandas a partir de 2022. Nós fizemos o primeiro acolhimento, que foi através de uma entrega voluntária. Foi uma mãe que fez uma entrega voluntária. E até que se fosse resolvido aí a questão, né, que fosse encaminhado para adoção, a criança, com 2 dias, ela permaneceu na família acolhedora. Então, nós somos uma equipe, através de um consórcio, né, público. Então, nós trabalhamos na comarca com 5 municípios, que é Curvelo, Inimutaba, Presidente Juscelino, Inimutaba e Felizlândia. E o primeiro trabalho mesmo era a organização ali interna, né, de conhecer também, porque como o acolhimento familiar ele é muito novo no Brasil, embora fora do Brasil já é uma realidade totalmente diferente da nossa, então a gente primeiro buscou estudar, né, pesquisar, procurar outros acolhimentos no Brasil que fossem de referência para que a gente começasse realmente um trabalho em rede, apresentando-lhe todo, né, o que é realmente, né, qual que é o propósito da família acolhedora e de divulgação, porque se não tem famílias acolhedoras que é da própria comunidade, né, para estar acolhendo essas crianças temporariamente enquanto se resolve o processo, então o serviço não funcionaria. Então, primeiro a gente fez todo esse trabalho de divulgação. Hoje nós temos 13 famílias acolhedoras habilitadas. Não é um número muito grande, mas são famílias de qualidade. E já acolhemos de 2022 até hoje 24 crianças. A equipe é formada por quais profissionais? Sim, nós somos 5 profissionais. A coordenadora, que é a Ana Paula, eu sou a técnica assistente social, Laila, que é a psicóloga, nós temos um assistente administrativo e temos um motorista, né, nosso mesmo ali, para a gente poder estar também até deslocando para os outros municípios, que é o Laura. Vocês fazem o trabalho com as crianças e com os adultos? Sim, nós acolhemos a criança enquanto, né, ela está ali acolhida, protegida, sendo amada, um ambiente familiar saudável. A equipe, junto com toda a rede, nós trabalhamos a família de origem, né, que se a criança for retirada, qual que é o trabalho que tem que se fazer? Porque a raiz do problema, da dificuldade ali está no ambiente onde ela estava e precisou ser retirada. Então, o nosso trabalho além de proteger a criança, é que tem a reintegração familiar, que é o quê? Trabalhar a família de origem para que a criança possa retornar para o seu ambiente, né? Para a sua família. Então, é um trabalho ali que a gente faz com a criança, família de origem e família acolhedora, porque também a gente tem que fazer essa busca aí das famílias, da comunidade, porque é voluntário. Então, a gente também dá toda uma atenção para essas famílias. A criança, quando ela está acolhida, nós não simplesmente deixamos a criança com a família acolhedora, né? Tem toda uma etapa. Como que eu faço para ser uma família acolhedora? Primeira coisa, a gente apresenta o que é, né? Porque a gente acredita que ser família acolhedora é quem já nasceu para cuidar. Não é qualquer pessoa e família que pode. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo, rapidinho, voltamos já. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o assunto são as ações usadas pelo MP em Curvelo para zerar o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Renata, vamos falar mais sobre o serviço de acolhimento familiar. Como é o trabalho de capacitação dessas famílias? Primeira coisa que a família faz quando ela deseja, né, ser família acolhedora é fazer uma inscrição, né? Hoje nós temos a rede social que a gente tem atingido bastante pessoas para poder conhecer. Tem que conhecer e sensibilizar primeiro
a comunidade, porque é um trabalho voluntário. Então, ela faz ali uma inscrição, a equipe técnica entra em contato, faz uma visita domiciliar, aplica ali uma entrevista psicossocial, né, para poder conhecer a família, conhecer o espaço, conhecer as intenções da família. E depois ela tem toda uma documentação, porque não é qualquer pessoa que pode ser família acolhedora. Tem alguns requisitos que ela tem que cumprir, se é maior de 21 anos, né? Ter uma renda fixa, porque por mais que o município ele ajuda com um Bolsa Auxílio, a família ela tem que ter renda própria. Então tem uma ajuda financeira? Sim, o município, né, na nossa comarca, os municípios eles ajudam com um Bolsa Auxílio de um salário mínimo acrescido quando for grupo de irmãos de mais 30% desse valor. Então, tem alguns requisitos e tem algumas documentações que a família tem que apresentar, estando tudo certinho a documentação, então a gente marca uma capacitação, que são 4 encontros, onde é abordado questões da rede, né, porque família acolhedora é voluntário, mas ela está dentro de um serviço que é uma política pública. Então, tem que passar por uma capacitação ali para ela poder estar preparada e habilitada para receber, né, essa criança, a demanda, vai atender a demanda dessa criança ou adolescente, porque a gente só não oferece um alimento, moradia, alimento, saúde, educação. É além disso, porque a gente acredita que o afeto também que a família ela vai proporcionar nesse momento para a criança, vai transformar a vida da criança para que quando ela possa retornar para a família dela, ela esteja, né, preparada também para... Eu passei por uma transição, fui tratada com muito amor, carinho, mas eu vou retornar para o meu lar porque o lugar da criança e adolescente é com a família dela. Quais são os maiores desafios? A adesão ainda é pequena? Assim, não em Curvelo, que a gente viu que o resultado foi exitoso, mas há uma resistência das famílias? Sim, muitas famílias elas trazem a questão do apego. Ah, mas eu vou acolher e eu vou me apegar. Ah, eu não consigo porque eu vou me apegar. Só que tem todo um trabalho que a gente faz com a família para que ela entenda que tem que existir o apego. Se não existir o apego, o afeto, então quer dizer que não vai dar certo. Há um trabalho desenvolvido especificamente com as crianças e com os adultos? Sim, assim que a criança ela vem, né, que a gente recebe a determinação ali judicial, porque a gente acolhe através de uma determinação judicial. Tendo famílias no perfil ali que possa acolher a criança, então a gente já começa um trabalho com a família. Olha, a criança ela tem esse perfil. A gente fala um pouco da história da criança para a família antes de receber. Né, como que eu vou tratar essa criança, quais são, né, as dificuldades que ela vai trazer. Então, a gente trabalha todas essas questões com a família e a criança também. Quando a gente vai receber a criança, a gente conversa com a criança, explica para ela qual que é o processo, o que está acontecendo. Ela não está indo para uma família que vai ser adotada, porque as pessoas confundem muito, né, doutor? O acolhimento familiar com a adoção. Qual que é a confusão aí, doutora Maria? Na verdade, as pessoas têm a dificuldade de entender que tanto o acolhimento institucional como o acolhimento familiar, eles são medidas de proteção que devem ser excepcionais, temporárias, de forma, elas têm que ser acompanhadas, porque é uma transição para o retorno. Aquelas crianças foram acolhidas, seja institucionalmente ou familiar, em razão de uma violação de direito grave. Não foi possível tratar aquela situação enquanto ela estava na sua família. Infelizmente, judicialmente, teve que se acolher. Se a gente tiver família apta para acolher na família acolhedora, vai ser o prioritário. Se não tiver, que normalmente há uma dificuldade no caso de adolescentes em grupos de irmãos, aí vai ter que ser encaminhada para acolhimento institucional. O que a gente trabalha é para encaminhar a realidade para que o acolhimento familiar, assim como está previsto na lei e no Plano Geral de Atuação do MP, seja realmente prioritário e efetivado. A dificuldade, talvez, para as pessoas entenderem é que eu vou acolher aquela criança, eu vou acolher para cuidar, para ser, na verdade, eu sou um ponto de transição para aquela criança, por um período determinado, e eu vou acolher aquela criança, vou transformar aquela realidade e ela vai voltar, seja para sua família ou ser encaminhada para uma adoção. Ali ela recebeu afeto, proteção, segurança, enquanto as técnicas trabalhavam essa família ou esgotavam as possibilidades. A família acolhedora, a gente está falando de um trabalho em rede, e a sociedade é um elo importante dessa rede.
As pessoas precisam entender que acolher aquela criança e aquele adolescente por aquele tempo, você está fazendo ali o seu trabalho voluntário, social e humano, de dar afeto, cuidado a um outro ser humano, e depois vai deixar ele ir, né? Da mesma forma, se os filhos cria para o mundo, ele vai ali receber, cuidar e depois devolver de uma forma melhor para uma outra família. Doutora Valéria, uma outra realidade é a entrega voluntária, né? E é bom deixar claro que a entrega voluntária não é crime. É imprescindível. A entrega voluntária, ela é um direito da mulher, ela teve aquele filho, desde o primeiro momento que ela sinaliza, ela está grávida e que ela deseja entregar para adoção, ela está previsto no artigo 19A do ECA todo o procedimento, ela deve ser acolhida por a rede socioassistencial do município, escutada, ouvida, sem julgamentos. Há sigilo, o ato? Se ela pedir o sigilo, sim. É dever ser preservado o seu sigilo. Há situações que elas não pedem o sigilo. Então, a partir do momento que ela sinaliza a entrega para adoção, tem que ter o acompanhamento da rede. Depois que a criança nasce, vai haver ali a escuta dela, e se ela mantém aquele interesse em entregar para adoção, a criança já é encaminhada para uma família acolhedora, e a mãe, após ser ouvida por assistente social, ela deve ser ouvida judicialmente, na presença de um advogado, de um promotor de justiça, que devem acolher, explicar a ela os direitos dela, inclusive o direito de ser acompanhada por uma psicóloga depois para trabalhar o luto, porque de fato há um luto da entrega de um filho. E ela confirmando isso, a criança é extinto o poder familiar e a criança pode ser imediatamente encaminhada para adoção, da família acolhedora para a família que vai ali adotá-la, que é irrevogável e irretratável. Portanto, e para sinalizar, acho que a sociedade precisa entender o ato de uma mulher entregar de forma responsável um filho para adoção é um ato nobre, muito doloroso a ela, e ela precisa de acolhimento e não julgamento. E evita situações que nos causam tamanha dor de ver crianças, às vezes, dispensadas como objetos em latas de lixo, ou crianças entregues para adoção de forma ilegal, violentadas, que não se sabe a como foi entregue, burlando. E a essa mãe não nos cabe julgamento, cabe acolhimento e esclarecimento dos seus direitos. A gente faz agora o nosso segundo intervalo, é bem rápido. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje conversamos sobre o plano de ação desenvolvido pelo MP em Curvelo para zerar o número de crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Doutora Valéria, voltando então a falar sobre acolhimento familiar, quais são os impactos positivos que ele traz na vida dessas crianças e adolescentes? Ele transforma vidas. E quando a gente fala transforma vidas de quem acolhe e da criança que é acolhida. Na nossa experiência, que é curta, que ainda vai fazer 3 anos que eu estou em Curvelo e o primeiro acolhimento 2 anos e meio, o que a gente pode perceber? O acolhimento familiar, ele, principalmente na primeira infância, nós vimos situações de crianças que no acolhimento institucional parecia que tinha alguma questão de saúde e quando foi para o acolhimento familiar, desenvolveu-se rapidamente. A estimulação, o vínculo, isso é excepcional na vida de uma pessoa. No caso de adolescentes, nós tivemos situação de adolescente acolhida que no acolhimento institucional, em que pese todo o cuidado, apreço das técnicas, que também são excepcionais, elas estão ali cuidando de um número expressivo de crianças e é uma instituição.
Então, a adolescente não sabia ir numa padaria, não sabia andar sozinha numa cidade que é pequena, Curvelo tem 80 mil habitantes. Quando essa adolescente foi encaminhada, enfim, para o acolhimento familiar, ela se desenvolveu de tal maneira, até a forma dela expressar, dela conversar, a desenvoltura, que ela pôde ter autonomia na vida de começar a fazer o planejamento de vida. Nós tivemos audiência concentrada há pouco tempo, e ela falando dos projetos de estudar. Então, se devolveu para aquelas crianças e adolescentes a convivência familiar e comunitária, e que vai ser decisivo na vida delas. A segurança, elas têm um vínculo. O cuidador no acolhimento institucional, ele cumpre sua jornada de trabalho e vai embora, depois vem o próximo. Na família, não. Você está vivendo numa família. Então, se você, seja por uma circunstância de violação qual seja, não pode estar na sua família natural que você esteja em outra família. E isso transforma vidas. A gente está vendo a transformação na vida, no desenvolvimento, no rosto, na afetividade daquelas crianças. Essa adolescente que eu falo, por exemplo, ela hoje é uma divulgadora do acolhimento, dos benefícios que trouxe para a vida dela. E ela tem vínculos. Ela não vai fazer 18 anos numa instituição e depois simplesmente ela ter que se jogar nesse mundo. Não. Ela vai ter vínculos após esse acolhimento. Renata, queria te escutar também. Você está tão próxima dessas crianças e adolescentes? Sim, a gente que vive de perto, trabalha de perto, a gente realmente vê que a mudança é indescritível, né? Tanto das crianças quanto de adolescentes. Muitas famílias às vezes questionam, mas e depois que a criança foi embora, como que faz? O vínculo pode permanecer, igual como se fosse um filho da gente, né? Sai de casa, faz 18 anos, vai para o mundo, mas o vínculo não é perdido. Nós temos famílias acolhedoras que acolheram há 2 anos atrás e que até hoje são padrinhos de crianças que estão, por exemplo, em outro estado, município. Então, assim, o vínculo, ele tem que existir e é transformador. Né? A adolescente que a doutora Valéria está falando, hoje ela consegue refletir sobre a situação dela, de coisas que antes ela não sabia. Aí eu não sei. Tudo que eu perguntava para ela, eu não sei. O que você gostaria de comer? Não sei. Hoje não, hoje ela já até identifica, né? Não, eu quero ir em tal lugar. Então, assim, é muito transformador, realmente. E para a gente, enquanto profissional, também é transformador. Os cuidados com crianças e adolescentes são distintos, né? São. Tanto que tem famílias que escolhem acolher crianças menores e tem famílias que já optam porque são demandas diferentes. Mas há um interesse maior pelas crianças menores ou pelos adolescentes? Pelas menores. Há um preconceito com adolescente? Talvez, se me permite, Renata, talvez eles pensem que seja diferente acolher um adolescente e que veio de tanta violação de direito. Mas, na verdade, a experiência que a gente está vivendo é que essas famílias acolhedoras e as técnicas capacitam de uma forma também tão excepcional, elas estão preparadas para receber e cuidar. E aquele adolescente, ele também nada mais quer que um pouco de amor e cuidado. Afeto. Afeto. Estamos falando de afeto. Então, nós não tivemos situações, esses adolescentes que foram encaminhados para famílias acolhedoras, eles se adaptaram à rotina, eles estão vivendo a experiência de estar numa família. No início dessa transição, tinha adolescente que resistia, não queria ir para o acolhimento familiar. E foi respeitado o tempo daqueles adolescentes. Quando eles viram quem já tinha ido para o acolhimento familiar e as experiências que traziam, e o fato de estar numa família, e toda a convivência social, comunitária, né, eles começavam a cobrar da gente, eu quero uma família para mim também. E aí a busca por capacitar famílias para receber. Então eu vejo que, na prática, depois que essas famílias, pode haver uma ideia de que seja mais difícil, mas na prática eles conseguem cuidar e eles conseguem se adequar àquela rotina. Nada mais eles queriam que amor, cuidado e um pouco de afeto. E tendo isso, vai ter as dificuldades normal que todo adolescente pode ter.
E para algumas famílias talvez seja até mais fácil, porque a criança demanda, né, bebês um cuidado intenso diário. O adolescente, ele vai ter ali sua escola, esse, por exemplo, nós estamos mencionando período integral, então ele vai demandar cuidados diversos, mas talvez seja mais fácil. Eu acredito que se a sociedade ela se permitir a conhecer o acolhimento familiar, ela vai entender que ele não é tão difícil assim, ele é desafiador, mas ele é muito gratificante. E é gratificante também para quem acolhe. As famílias acolhedoras, o testemunho delas é maravilhoso, no sentido de que elas também foram transformadas à medida que elas se doaram o tempo delas para cuidar de alguém. Quer complementar, Renata, para encerrar? Existem os desafios, mas também existe a parte boa, né? Então, o tempo de permanência que a gente tem das crianças hoje em família acolhedora, os menores hoje já estão todos encaminhados. Nós não temos crianças menores hoje em família acolhedora, temos adolescentes. 5 adolescentes, um dos adolescentes com um bebê. Então, assim, por mais que seja mais difícil, né, ao adolescente, a equipe técnica consegue ali, com o olhar, reconhecer que a família, por mais que ela às vezes tenha um receio de acolher um adolescente, nós vemos o potencial da família e é um trabalho. Não, hoje eu posso acolher uma criança menor, mas o próximo a gente vê que tem um potencial e dá tudo certo, porque tem um acompanhamento de toda a rede, das equipes, então a família não está sozinha. Agradeço muito a presença de vocês, parabéns pelo trabalho e agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.